Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para esta comunidade, para essas pessoas que através deste aparelho de som ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E nós viemos aqui nesta tarde para anunciar o Evangelho de Jesus. Viemos aqui nessa tarde para anunciar a palavra de salvação, o Evangelho de restauração. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Nós não viemos aqui anunciar para você o nome de uma religião. Viemos aqui anunciar a palavra de vida eterna, a palavra de salvação, que só pode se encontrar na pessoa de Jesus. Louvado seja Deus. Viemos aqui dizer para você que o tempo está acabando. Breve Jesus voltará nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória. A Bíblia diz que todo olho verá. A Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar e vai ter que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, como era nos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Nos dias de Noé, as pessoas queriam saber de farra, mas não queriam saber da palavra de Deus. Nos dias de Noé, não creram na pregação do profeta Noé. Deus fala para Noé dizendo: Noé, anuncia que eu vou destruir esta geração. Anuncia, Noé, que eu vou destruir esta geração, porque eles não se arrependem dos seus erros e dos seus pecados. A Bíblia diz que Noé construiu uma arca mandado por Deus, e 120 anos Noé anunciou que Deus havia de destruir aquela geração, mas eles não acreditavam na palavra do profeta, mas eles não acreditavam na palavra de Deus. Aleluia. E um dia Noé entrou na arca, no qual ele tinha construído e terminado. Louvado seja Deus. E Deus destruiu toda aquela geração. Deus destruiu a todos. Apenas 8 pessoas se salvaram quando Deus mandou o dilúvio sobre aquela geração. Eu quero dizer para você, Jesus ele disse na sua palavra também: assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Assim será também quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Aleluia. Satanás está iludindo as pessoas. As pessoas estão iludidas e enganadas, perdendo tempo com as coisas dessa vida. A Bíblia diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Do que adianta dinheiro no banco? Do que adianta carro importado? Do que adianta vida de prazeres nessa terra, se a sua alma está caminhando para a destruição eterna, se a sua alma está caminhando para o abismo eterno? Mas alguém pode dizer: como é que eu estou caminhando para a destruição eterna? Mas alguém pode dizer: como é que eu estou caminhando para, aleluia, o inferno? A Bíblia diz assim: que estreita é a porta, estreita é a porta, e apertado o caminho, e poucos são os que entram por ela. Mas a Bíblia diz também que largo é o caminho e larga é a porta, e muitos são os que entram por ela, mas o final delas são destruição, são morte eterna. A Bíblia também diz que existem caminhos que para o homem parece bom. A Bíblia diz também que existe caminho que para o homem parece direito e perfeito, mas o fim delas são destruição. O fim desses caminhos são morte eterna. Deus vai mandar juízo sobre essa terra. Muito em breve o juízo de Deus virá sobre esta geração.
e vai pegar esse mundo de surpresa. Glória a Deus. Vai pegar esse mundo de surpresa. Louvado seja Deus. É por isso que Jesus disse para a sua igreja e para os seus. Foi por isso que Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Existe uma condenação, existe também uma salvação. Quer ter salvação em Jesus? Quer ter uma vida eterna com Deus um dia? Obedece os mandamentos do Senhor. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus para você e para a sua vida nesta tarde. No livro de João capítulo 5, livro de João, capítulo 5, louvado seja Deus, versículo 6, que diz assim a palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 6, diz assim: e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? João capítulo 5, versículo 6. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Aleluia! Queres ficar são? A Bíblia diz que o Filho do Homem, Jesus, veio para buscar e salvar todos que se havia perdido. Quando Deus fez o homem do pó da terra, e Deus fez o homem para que o homem tivesse comunhão com Deus. Mas o homem e a mulher deram ouvido à voz do diabo e perderam a comunhão com Deus lá no jardim do Éden. Lá no jardim do Éden, o homem, por deixar o pecado entrar, por ter desobedecido a voz do Criador, perdeu a comunhão com Deus, e Deus os expulsou do jardim do Éden. Mas Deus fez uma promessa, houve uma profecia lá no jardim do Éden, que diz assim: da semente da mulher irá nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. E este veio, que foi Jesus. Jesus, ele veio para te dar vitória. Jesus, ele veio para te dar salvação. Jesus, ele veio para resgatar você de um lugar onde você não pode sair. Jesus Cristo, ele veio e morreu na cruz do Calvário para resgatar você de novo das mãos de Satanás. Jesus Cristo quer te tirar das mãos do diabo. Jesus Cristo quer tirar você das drogas. Jesus quer tirar você desse vício. Jesus quer tirar você dessa prostituição, dessa vida de engano e de pecado. Mas é necessário arrependimento, é necessário querer Jesus. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assuma a responsabilidade de ser um filho de Deus e siga-me. Porque todo mundo quer ser filho de Deus. Se não formos perguntarmos às pessoas, todo mundo quer ser filho de Deus. Mas nessa terra está existindo mais filho do diabo do que filho de Deus, mais filho das trevas do que filho da luz. A Bíblia diz que quem serve o diabo é filho do diabo. A Bíblia diz que quem serve a Deus é filho de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus foi para um lugar chamado Jerusalém. A Bíblia diz que havia uma festa em Jerusalém.
Jesus resolve ir para essa festa, mas antes de Jesus chegar até na cidade de Jerusalém, Jesus passa antes em um lugar. Jesus passa antes em um lugar. Jesus foi para um lugar totalmente diferente do lugar onde os religiosos estavam indo. Jesus foi para um lugar totalmente diferente do lugar onde aquelas pessoas religiosas, aleluia, estavam indo. A Bíblia diz que Jesus, antes de ir para a festa em Jerusalém, Jesus ele vai para um lugar, louvado seja Deus, chamado Tanque de Betesda. Jesus passa lá nesse lugar. Nesse lugar havia muitos doentes, havia muitos aleijados, havia muitas pessoas problemáticas à espera de uma solução. A Bíblia diz que Jesus foi para um lugar, para o Tanque de Betesda, aleluia, um lugar onde tinha muita gente doente, um lugar onde muitas pessoas estavam esperando a cura, a solução de um problema. Essas pessoas estavam indo para o Tanque de Betesda. O Tanque de Betesda significa casa de graça e misericórdia. Aleluia. Essas pessoas queriam cura, queriam solução. Louvado seja Deus. Eles tinham uma crença naquela época que descia um anjo naquele lugar e agitava aquelas águas e movia as águas, e quem entrasse naquelas águas ali seria curado. Jesus passou naquele lugar. Jesus chegou no Tanque de Betesda, e quando Jesus chega no Tanque de Betesda, Jesus viu a situação daquele homem doente, aleijado, enfermo. Aquele homem estava esperando que alguém o colocasse na água, porque era a fé daquelas pessoas, era o que aquelas pessoas acreditavam. Mas se aquele homem estivesse esperando o seu milagre através da fé naquilo ali que acontecia, jamais aquele homem seria curado. É por isso que eu quero dizer para você nesta tarde, em quem você tem acreditado, em quem tem sido a sua fé. Você tem colocado a sua fé em quem? Você tem colocado a sua fé em Deus? Ou você tem colocado a sua fé em ídolos? Você tem colocado a sua fé em Deus o Criador? Ou tem colocado a sua fé em imagens de escultura? Ou você tem colocado a sua fé em homens? Em quem está a sua esperança? Em Deus ou nos ídolos? Em Deus ou nos políticos? Em Deus ou nos demônios? Aleluia. Jesus chega naquele tanque ali e vê aquele homem aleijado e faz uma pergunta para ele e diz assim: Jesus disse para aquele homem: queres ficação? Você quer ser curado? Jesus perguntou. E eu quero fazer uma pergunta para você também nesta tarde. Eu quero dizer para você: você quer ser curado hoje da doença que o homem não pode curar? Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você: Jesus quer te curar de uma doença que o homem não pode curar, que chama-se lepra do pecado. Aleluia. Jesus olhou para aquele homem e disse: você quer ser curado? E aquele homem deu um monte de desculpas para Jesus.
Aquele homem disse para Jesus: Senhor, como assim ser curado? Não existe ninguém, não existe homem algum que me coloque no tanque, quando a água é agitada. A confiança e a esperança daquele homem estava em pessoas. A confiança e a esperança daquele homem estava em religião. Eu quero dizer para você que religião nenhuma pode garantir salvação para você. Quero dizer para você que homens nessa terra não pode dar salvação para você. E quando Jesus faz uma pergunta para ele dizendo: você quer ser curado? Ele diz: Senhor, não tem homem algum que me coloque no tanque, não tem homem algum que possa me ajudar. Jesus olhou para ele e disse: levanta, toma o teu leito e anda. Simples assim, fácil assim, porque todo poder, toda honra e toda glória pertence ao Senhor Jesus, pertence a Deus. Então eu quero dizer para você: o Senhor Jesus quer te limpar, o Senhor Jesus quer te salvar, o Senhor Jesus quer dar vida nova para você, o Senhor Jesus quer te dar salvação, mas é preciso arrependimento, é preciso compromisso com Deus. João Batista pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia! O reino de Deus foi estabelecido por Jesus nessa terra. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para os judeus rejeitaram. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que o aceitaram recebeu o privilégio de ser chamado filho de Deus. Você quer ser chamado de filho de Deus? Você quer ser filho de Deus? Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus hoje, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Jesus voltará em breve e a ira de Deus virá sobre essa terra. Quando Jesus veio como ovelha. Jesus veio como ovelha. Os homens prenderam Jesus, os homens bateram em Jesus, os homens cuspiram na face de Jesus, os homens chicotearam Jesus, furaram o seu lado, os homens pregaram Jesus em um madeiro, mataram Jesus, porque Jesus veio como sacrifício, morrer pela sua vida e morrer pela minha vida. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou com grande poder e grande glória. E a Bíblia diz que assim como Jesus morreu, a Bíblia diz que assim como Jesus ressuscitou, aleluia, um dia Jesus voltará com grande poder e grande glória. E a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar. Aleluia. A Bíblia diz
A Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar e vai ter que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Porque quando Jesus veio, crucificaram Jesus. Ele veio, Jesus entrava no templo para ensinar a palavra de Deus. Quando Jesus entrou no templo, Jesus viu um monte de pessoas comprando e vendendo dentro da igreja. Jesus foi ensinar no templo e lá ele viu um monte de pessoas comprando e vendendo, comprando pombo, comprando ovelha, vendendo e comprando, trocando dinheiro, comercializando dentro do templo da casa que seria a casa de Deus. Jesus olhou, pegou um chicote e botou todos para correr. E Jesus disse assim para os religiosos daquela época, que não estavam usando o templo para lugar de adoração, mas estavam usando o templo como lugar de ganhar dinheiro e comercializar as coisas que seriam as coisas para Deus. E Jesus disse assim, louvado seja Deus, e Jesus disse assim: não façam da casa de meu pai casa de ladrão. A casa de meu pai não é casa de negócio. A casa de meu pai será chamada casa de oração. Aleluia! Religião é uma desgraça nessa terra, porque ela afasta as pessoas de Deus. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Crucificaram Jesus porque Jesus não concordava com falcatrua. Crucificavam Jesus porque Jesus nunca passou a mão na cabeça de fariseu. Crucificaram Jesus, aleluia, como se fosse uma ovelha. E de fato a Bíblia diz que Jesus veio como ovelha, que foi levado ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca, não abriu a sua boca, aleluia. Pilatos disse: vocês querem crucificar o vosso rei? Pilatos disse: vocês querem mesmo crucificar Jesus? Vão crucificar o vosso rei? E aqueles judeus disseram assim: nós não temos rei a não ser César. Nós não temos outro rei a não ser César. Esse mundo rejeita Jesus. Esse mundo rejeita Jesus, porque rejeita a sua palavra. Aleluia. Pilatos disse: olha, eu tenho aqui um ladrão, eu tenho aqui um bandido, eu tenho aqui um salteador por nome de Barrabás. Vocês querem que eu crucifique Barrabás e solte Jesus? E disseram: não, nós queremos que você crucifique Jesus. Nós queremos que vocês matem Jesus e soltem o ladrão. É isso que esse mundo escolhe. Esse mundo escolhe futebol e rejeita o evangelho. Esse mundo escolhe prostituição e rejeita salvação. Esse mundo escolhe cigarro de maconha e rejeita Jesus. Mas eu quero dizer para você que o juízo de Deus vai vir sobre essa terra. O juízo de Deus virá sobre esta geração. A Bíblia diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Você acha que eu vim aqui pregar religião para você? Você acha que eu vim convidar você aqui para ser membro de uma igreja evangélica? Eu não vim. Eu vim dizer para você hoje: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque sua religião não vai poder lhe salvar. Deus
olha do céu à terra e contempla os fiéis. Deus olha dos céus à terra e Ele olha e contempla os fiéis. Aleluia, aleluia. Crucificaram Jesus, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou com grande poder e grande glória. Jesus não está mais pendurado numa cruz dentro de um templo religioso. Você não precisa mais adorar um Jesus feito de barro. Você não precisa mais adorar um Jesus que está preso num crucifixo. Adore a um Deus, Criador dos céus e da terra. Adore esse Jesus que disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Adore um Deus que disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Jesus irá voltar muito em breve. E quando Jesus voltar, essa terra vai chorar. Quando Jesus voltar, será dia de muita alegria, mas será também dia de muita tristeza. A Bíblia diz que os milionários na volta de Jesus irão chorar e prantear. A Bíblia diz que os grandes homens da terra, ricos, imperadores aqui na terra, o seu ouro e a sua prata, o seu ouro e a sua prata será jogado pelas ruas, e eles vão gritar: ai de nós, ai de nós. E irão dizer: montes caia sobre nós. Mas a Bíblia vai dizer que a morte será presa. O grande ira de Deus irá vir sobre essa terra. É por isso que Deus enviou seus profetas, Deus enviou seus mensageiros para pregar a palavra de salvação, para pregar a Bíblia Sagrada. É por isso que eu estou aqui com a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não é da igreja evangélica, a Bíblia não é da igreja católica, a Bíblia não tem partido, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o homem erra porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus, nem o poder de Deus. Jesus Cristo vai voltar em breve. Entrega a tua vida para Jesus. Procura Jesus enquanto é tempo. Procura Jesus enquanto é tempo. O inferno existe. O inferno existe. E muitos estão caminhando para lá. Eu quero dizer para você que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós for perguntar para as pessoas: você crê em Deus? Muita gente vai dizer que crê em Deus. Muita gente vai dizer que crê em Deus, que acredita em Deus. A Bíblia diz assim: você crê em Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. O diabo também crê em Deus. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. É preciso acreditar em Deus e largar a prostituição. É preciso crer em Deus e deixar as coisas que Satanás oferece. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, aleluia. O juízo de Deus vai vir em breve.
As pragas do Apocalipse estão vindo aí. Todas as profecias estão se cumprindo. Tudo que está escrito neste livro está se cumprindo. Mas as pessoas estão cegas. Estão como nos dias de Noé. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Jesus estava no deserto, jejuando. Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Quando Jesus estava no deserto, chegou-se para ele Satanás e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse mundo quer viver de internet. Esse mundo quer viver na cachaça. Esse mundo quer viver no adultério, na prostituição. E não quer, não suporta ouvir a palavra de Deus. Porque são filhos do diabo, não são filhos de Deus. Os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus e aceita, mas os filhos do diabo rejeitam a palavra de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia. Satanás conduziu Jesus até o pináculo do templo, até o lugar alto do templo, e disse para Jesus: se tu és, lança-te daqui embaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu com a palavra e disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas pessoas estão tentando o Senhor Deus? Estão usando o nome do Senhor Deus para se enriquecerem. Estão tentando o Senhor Deus, usando o nome de Deus com segundas intenções. Mas o juízo de Deus vai vir aí sobre esta geração. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Não importa se o camarada é pastor, não importa se é líder religioso, não importa quem seja, Deus é santo, e o juízo de Deus será para toda a terra. Satanás não desistiu de tentar Jesus. Satanás não desistiu de tentar Jesus. Conduziu Jesus para um monte muito alto. Para um monte muito alto. E lá de cima desse monte, a Bíblia diz que o diabo mostrou para Jesus todos os reinos da terra. O diabo mostrou para Jesus toda a glória desse mundo, mostrou a religião, mostrou a política, mostrou a fama e a glória dessa terra, e disse: você está vendo Jesus? Você está vendo Jesus, a fama e a glória deste reino, deste mundo? Eu te darei. Eu darei a glória deste mundo para ti, Jesus, se você se dobrar diante de mim e me adorar. Olha só o que o diabo disse para Jesus: eu darei a glória desse mundo e toda a sua fama, se você se dobrar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu com a palavra e disse:
Jesus respondeu com a palavra e disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Aleluia, aleluia. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Satanás tem oferecido a fama para as pessoas. Satanás tem oferecido coisas maravilhosas nesse mundo para as pessoas, e as pessoas estão sendo iludidas por Satanás. Poucos sabem que a vida aqui na terra é como a erva do campo, é como a erva que no momento está verde e viçosa, mas no outro momento seca, murcha e cai. Aleluia. Um certo jovem rico e religioso, é isso que as pessoas querem no dia de hoje. As pessoas querem uma religião para transformar em um clube, mas não querem compromisso e obedecer ao Evangelho. As pessoas querem riqueza, as pessoas querem fama, mas não querem padecer pelo amor do Evangelho. Aleluia. Servir a Deus é padecer pelo amor de Jesus. Servir a Deus é não ter nada em comum. Aleluia. O jovem disse: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Um jovem rico e religioso disse: Jesus, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Existem pessoas que se preocupam ainda na salvação, outros não se preocupam com a salvação. Aleluia. Esse jovem aparentava ter uma preocupação em saber o que precisava para se salvar. E o que é que o homem precisa fazer para se salvar, para ser salvo? Será que ele precisa de uma religião? Será que ele precisa ser famoso, ser rico? Ele só precisa crer em Jesus e obedecer seus mandamentos. Ele só precisa deixar a sua vida errada para trás, reconhecer que é um pecador e nascer de novo. Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Jesus disse para aquele jovem: você conhece os mandamentos? E aquele jovem disse: quais, Jesus? Quais os mandamentos? Quais os mandamentos? Jesus disse: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe. Aquele jovem disse: todos esses mandamentos que o Senhor falou aí, eu já cumpro desde pequeno. Jesus olhou para ele e disse assim: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, reparte com os pobres, e vem, segue-me, e terás um tesouro no céu. Aquele jovem saiu triste, desanimado, e foi embora, porque possuía muitas propriedades e não estava disposto em obedecer o Evangelho. Queria salvação, mas não estava disposto em fazer o que Jesus lhe pedia. Acontece muito hoje, nos dias de hoje. As pessoas querem uma vida de descanso após a morte, mas não querem seguir o Evangelho de Jesus. Não querem.
Louvado seja Deus. E Jesus disse: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mas a primeira coisa que Jesus disse para aquele homem foi: você conhece os mandamentos? A palavra de Deus está acima das igrejas. A palavra de Deus está acima das religiões. Você não precisa de uma religião para ser salvo. Você precisa obedecer o Evangelho de Jesus. Você conhece os mandamentos, Jesus disse. E eu quero nesta tarde dizer para você: você conhece os mandamentos de Deus? Você conhece os mandamentos do Senhor Jesus? Você quer seguir a Deus ou você quer seguir a religião? Livro de Apocalipse está escrito assim: todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Ali haverá pranto, ali haverá choro e ali haverá ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e onde o fogo nunca se apaga. Você conhece os mandamentos de Deus? Eu quero ler para você nesta tarde alguns dos mandamentos do Senhor Deus para você. Livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20 diz: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outro deuses diante de mim. Não farás para ti a imagem de escultura de tudo que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus disse: não faça imagem de escultura. Deus disse: não se dobre diante de uma imagem de escultura. Está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. No livro de Deuteronômio está escrito assim. Livro de Deuteronômio diz: maldito o que fabrica uma imagem de escultura, maldito o que vende uma imagem de escultura, maldito o telhado que tem uma imagem de escultura, diz a Bíblia. Livro de Salmos 115 está escrito assim: porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E alguém responde: o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que Ele bem quer. Mas os ídolos das nações são de prata, de ouro, de barro e de gesso. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem olhos, mas não vê. Nem sons algum sai da sua garganta. Salmo 115 diz: semelhante a ele serão todos aqueles que o adoram, confundidos e envergonhados serão. Eu quero convidar você para adorar esse Deus
que fez os céus e a terra. Eu quero convidar você para entregar a tua vida para Jesus. Eu quero convidar você para deixar a maconha e servir a Jesus. Eu quero convidar você para deixar essa cachaça e servir a Jesus, porque o juízo de Deus está vindo aí. A Bíblia diz que o dia do Senhor virá como fornalha. O arrebatamento da igreja de Jesus vai acontecer. Quando eu falo igreja de Jesus, eu não estou falando de templo religioso, não estou falando de denominações religiosas, estou falando de um povo separado para servir e obedecer o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar nas nuvens do céu. A Bíblia diz que quando tocar a última trombeta, os céus vão se abrir e Jesus voltará. Aleluia! A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz que as sepulturas vão se abrir, os mortos irão ressuscitar para se encontrar com Jesus. Aqueles que morreram em Cristo, obedecendo o seu Evangelho. Depois a igreja será retirada dessa terra, e esse mundo vai chorar. Esse mundo vai chorar, porque rejeita seguir a Bíblia, porque rejeita Jesus. Jesus disse: tudo o que pedires ao Pai, peça a Deus em meu nome. Não adianta você rezar em nome de Maria, ela não te ouve, ela está morta. Morto não fala, morto não escuta, morto não vê. A Bíblia diz que só existe um nome pelo qual devemos ser salvos, somente através do nome de Jesus. Todos que já morreram não podem lhe ouvir, mas Jesus, Ele ressuscitou o terceiro dia, e é somente através desse nome que você pode receber a salvação. Deus abençoe a sua vida. Procura Jesus. Está escrito: e todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e onde o fogo nunca se apaga. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dá o homem recompensa pela sua alma? Louco, esta noite perirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Para quem será? Larga essas imagens de escultura e segue e obedece a Deus. Deus, Jesus disse, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem o Pai em Espírito e em verdade. Entrega a tua vida para Jesus enquanto é tempo. Só existe uma maneira do homem escapar da condenação do inferno, é somente através de Jesus. Somente através do Evangelho é que o homem pode ter vida eterna. Deus te abençoe e te guarde, e que te dê a oportunidade de você ser um servidor de Jesus, seguidor de Jesus.
Jesus disse assim: aquele que não deixar pai, aquele que não deixar mãe, aquele que não deixar irmão, aquele que não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Aleluia. Havia uma grande festa. Um rei preparou um grande banquete e mandou um convite, mandou seus servos levar um convite para as pessoas, para que fosse para a festa das bodas. Aleluia. E quando o convite chegou, uns disseram: me tenha como recusado, porque eu não posso ir. Uns disse: comprei uns animais e vou olhá-los. Uns disse: eu casei e não posso ir para a festa. Outros disse: eu estou ocupado e não posso ir. Aleluia. Aleluia. Não rejeite o convite de Deus para a sua vida. Não rejeite Jesus. Não rejeite Jesus. A Bíblia diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Entrega a tua alma para Jesus enquanto é tempo, porque tu não sabe o dia de amanhã. Aleluia. Deus abençoe você e sua vida, e que te dê uma oportunidade, porque o tempo está acabando. As pragas estão aí, matando a cada minuto. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia que passa. Fome, guerra, pestes, doenças, terremotos, tudo está se cumprindo o que está na Bíblia. Aleluia. Se volta para Jesus, porque a ira de Deus está vindo aí. Breve Jesus voltará. Entrega a tua alma para Jesus. Deixa a maconha por Jesus. Deixa essa maconha por Jesus. Deixa os vícios por Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, disse Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Olho de verde,